Meus queridos, nós já estamos há algumas semanas falando sobre a influência dos mitos na cultura grega. A influência dos mitos ela é muito importante nos povos da antiguidade e ela influencia não apenas os gregos, mas todos os povos que viveram aquele momento. Os sumérios, os babilônicos, os egípcios, todos os povos da antiguidade possuem mitos. Até povos da atualidade possuem mitos, como é o caso dos povos indígenas e outros povos africanos, enfim. Os mitos serão substituídos futuramente pelas religiões, que são concepções mais elaboradas em relação à crença e à fé de cada povo. Hoje nós vamos retomar a parte dos mitos gregos e eu vou explicar um pouco mais a respeito da pesquisa que foi pedida na semana passada. Então, todos atentos, vamos lá. Nossa aula de filosofia de hoje é mito e filosofia. Boa tarde, meus queridos alunos. Professor Anthony para mais uma aula de filosofia. Hoje é quarta-feira santa. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam curtindo a semana com a família em uma boa comunhão, ok? Gostaria de aproveitar o início dessa aula para recomendar a você que clique no vídeo e acesse o YouTube e aproveite e se inscreva nesse canal. Leitura do texto: o mito e a filosofia. Mito, do grego mitos, é uma narrativa ou uma história tradicional cujo objetivo é explicar a origem e existência das coisas. Esse foi o recurso utilizado durante anos, diria até séculos, para explicar tudo o que existe no universo. Dessa forma, foram criados mitos para explicar a origem dos homens, dos sentimentos, dos fenômenos naturais, entre outros. O mito era considerado uma história sagrada, narrada pelo Rapsodo, que supostamente era a pessoa escolhida pelos deuses para transmitir oralmente as narrativas. O fato do narrador vir de uma escolha divina atribuía ao mito um caráter de incontestabilidade, pois os deuses eram inquestionáveis. Importa referir que, além de explicar a origem, a mitologia, o conjunto dessas histórias fantásticas desempenhava um papel moral. Esse tipo de narrativa era pertinente para responder os questionamentos até que, a partir do século VII a.C., as explicações oriundas dessas histórias iam deixando de satisfazer os primeiros filósofos gregos, os chamados filósofos pré-socráticos. Agora eu gostaria de fazer duas considerações importantes. Primeiro, quem é o tal Rapsodo? O Rapsodo, meus amigos, era uma pessoa destinada, designada a decorar centenas de frases em versos para poder reproduzir essas frases de geração para geração. Na verdade, naquela época, como não havia palavra escrita, a única técnica para transmitir o conhecimento para as gerações futuras era guardar na memória os versos de toda a história e transmitir oralmente, em forma de canto, em forma de poema, podemos dizer assim. Ele passava a vida decorando esses versos e reproduzindo em público esses versos para que fossem sempre lembrados. A tradição era mantida desta forma. Os rapsodos aprendiam os versos de outros rapsodos e assim a história era contada por séculos.
Vou dar um exemplo muito importante aqui. A Batalha de Troia, a Guerra de Troia, ela provavelmente aconteceu por volta do século 13 a.C. E ela estava sendo contada há pelo menos 700 anos quando chegou a palavra escrita. Então vocês perceberam a importância do Rapisodo na cultura grega. Ele mantinha o conhecimento guardado na memória e retransmitia esse mesmo conhecimento para as novas gerações de rapisodos, de modo que, passando décadas, séculos, esse conhecimento ainda estaria sendo conservado. É lógico que, com o passar dos séculos, uma variação ou outra da história acabou ocorrendo, porque a memória, como a gente sabe, ela não é 100% garantida. Então uma frase ou outra aparece trocada entre um rapisodo e outro. Mas a síntese do conhecimento, ela é preservada. Mais eficiente que ele, somente a palavra escrita, que uma vez gravada, fica registrada para as gerações futuras. Então nós estamos falando que o Rapisodo atuava ainda no período pré-histórico. Ele atuava no período que a gente conhece como a Idade dos Metais. Tudo bem? Vamos agora entender uma segunda consideração que eu faço questão de destacar para vocês aqui, que é o que é filósofo pré-socrático. Para entendermos o que é um filósofo pré-socrático, temos que entender quem foi Sócrates. Sócrates foi o filósofo mais famoso da Grécia. Ele revolucionou a forma de pensar do povo grego e de toda a civilização ocidental. O pensamento de Sócrates foi tão marcante que todos os outros filósofos que o antecederam são conhecidos como filósofos anteriores a Sócrates, ou filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos estavam bem interessados em conhecer o funcionamento da natureza e do surgimento das coisas, da origem das coisas. A diferença dos filósofos pré-socráticos para Sócrates é que Sócrates vai manter a sua atenção no homem e não na natureza. Sócrates vai estudar, vai filosofar a respeito das angústias humanas, do conhecimento do homem e não somente do conhecimento natural. Espero que tenha ficado claro para vocês esses dois destaques que eu dei na nossa explicação, o que é o Rapisodo e o que é o pensador pré-socrático, tá bom? O Rapisodo é aquele que decora na memória os versos que são contados de geração em geração, que trazem os mitos para o conhecimento das pessoas. E filósofos pré-socráticos eram os filósofos que investigavam por outros métodos a origem das coisas. Ao invés de se basear nos mitos, eles estavam se baseando na filosofia. Tudo bem? Eles vieram antes de Sócrates, portanto, filósofos pré-socráticos. Só para dar um exemplo de filósofo pré-socrático, gostaria de falar a respeito de Tales de Mileto. Já ouviram esse nome? Tales de Mileto foi provavelmente o primeiro filósofo que existiu na Grécia. Tales de Mileto queria entender o surgimento de todas as coisas vivas na natureza. E ele chegou à seguinte conclusão: a água seria o princípio de toda a vida, porque todo ser vivo precisa de água. Ou seja, a água seria para Tales de Mileto a fonte de todo ser vivo, a fonte de toda a vida. Futuramente faremos uma aula só sobre Tales de Mileto e aí vocês vão conseguir se aprofundar no conhecimento que ele deixou. Mas como vocês acabaram de perceber, parece fazer muito sentido
de que a água é a fonte da vida. Foi esse o entendimento que Tales teve naquele momento. E até hoje, esse pensamento não pôde ser derrubado, porque qualquer ser vivo que seja privado de água, morre. Outro filósofo pré-socrático muito famoso, que provavelmente vocês já ouviram falar, e se não ouviram, ainda vão ouvir muito a respeito dele, é Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo muito importante, principalmente na matemática. Por meio do seu pensamento, houve um avanço no conhecimento dos números, no conhecimento da matemática. Ele acreditava que a origem de todas as coisas poderia ser respondida por meio dos números. Observe, tudo que existe possui um tamanho, uma dimensão. Esse tamanho pode ser medido, pode ser pesado, e assim por diante. É um pensamento um pouco complexo, mas faz sentido também, pois por trás de cada coisa existem números que podem comprovar a sua existência. Até o tempo é medido por meio dos números. Assim, o mundo começava a ser investigado através da razão, priorizando o natural em detrimento do sobrenatural. Começando a fazer uso da razão, os filósofos não acreditavam nos mitos e exigiam comprovações. O surgimento da filosofia, como já dissemos, se deu na Grécia, mais precisamente com a formação da polis, cidade-estado grega. Lá, os cidadãos discutiam política em público, tentando chegar à melhor forma de organização da sociedade. Isso motivava o uso do raciocínio, da reflexão e da chamada atitude filosófica. Com o tempo, as pessoas não discutiam apenas política, mas se indagavam acerca de vários aspectos, o que levou ao crescimento da investigação. Dessa forma, a transição entre o pensamento mítico e o pensamento racional aconteceu de forma progressiva. Os filósofos pré-socráticos buscavam nos elementos da natureza a resposta sobre as origens. Pessoal, essa foi a nossa aula de filosofia de hoje. Gostaria de lembrar que na aula número 6 foi sugerido a vocês uma pesquisa com base em algum deus grego do Olimpo. Se você teve alguma dificuldade em realizar essa atividade, pode entrar em contato com o professor, mandando uma mensagem no Zap ou escrevendo um comentário aqui no vídeo. Em breve eu ajudo vocês no que for possível. Ok? Então até a semana que vem.